pessoal, tudo bem com vocês? Estou muito feliz que vocês estejam juntos comigo para mais essa aula que foi planejada de maneira colaborativa com a professora Maria Isabel. Eu sou Sara Fernandes, professora de Língua Portuguesa e Literatura aqui na Rede Municipal de Uberlândia. E nessa aula vamos pensar sobre tempos humanos em verso e prosa. Em nossas aulas, vimos como uma obra literária pode retratar um período histórico e cultural. Compreendemos que os valores culturais do feudalismo conviviam junto aos valores culturais da modernidade no século XVI. Como exemplo, conhecemos capítulos da obra literária Os Lusíadas, o maior poema da língua portuguesa, que exalta os feitos do povo lusitano, herói dessa epopeia. Conhecemos também o autor desse poema, o português Luís Vaz de Camões. E verificamos que ele escrevia muito bem poemas épicos e líricos. Mas foi por volta de 1500, essa escrita toda. E será que ainda se escreve poemas como nessa época? O que você acha? E como na aula de geografia vocês conheceram as relações do tempo e o espaço, das pessoas e seu cotidiano, será que isso interfere na escrita das pessoas? E nos hábitos de leitura? Como o tempo e as ações do cotidiano interferem no modo de ler e escrever das pessoas, é o que vamos aprender agora. Bom, pessoal, para vocês se lembrarem, né, quem era então o Luís Vaz de Camões, era esse moço aqui, que nasceu em 1524 e morreu em 1580. E olha que esse período, né, de vida desse autor coincide com o tempo glorioso de Portugal. Aqui nós temos uma imagem, né, do livro. Olha só, uma capa bem antiga para vocês, de 1572. Bom, quando pensamos então em tempos humanos em verso e prosa, nós vamos retratar na nossa aula de hoje como é que o tempo interfere na escrita, né, das pessoas. Nessa época, não só em Portugal, mas em diversos lugares, né, do mundo, o que era interessante de se escrever, porque as pessoas também queriam ler esse tipo de texto, eram poemas líricos, épicos, e nós falamos, né, na nossa aula anterior, que o poema do Luís Vaz de Camões foi considerado, né, um marco na literatura de Portugal e da língua portuguesa também. Bem, era uma epopeia, né, retratava os feitos heróicos de Portugal. Mas e o poema lírico? Lembra da nossa última aula? O poema lírico fala de sentimentos. E olha que interessante. Trouxe um poema para vocês. Minha alma gentil que te partiste. Ah, você tem impressão que já viu esse poema aqui? Viu mesmo, nas atividades. Nós colocamos para você esse poema aqui, colocamos a primeira estrofe, ó, desse poema para você. Lembra? Bem, vamos lá. Esse soneto aqui de Camões, ele não tem título, que é uma característica interessante de se observar. Nem todos os autores de sonetos colocam títulos nos seus sonetos. Quando isso acontece, nós, quando queremos nos referir, né, a esse poema, falamos o primeiro verso dele. Minha alma gentil, que te partiste. Para fazer sentido, né, vamos ler o poema. Sempre que vamos ler um poema, é mais interessante que nós façamos a leitura em voz alta, porque aí podemos ouvir o som da nossa voz e perceber, além do sentido, né, que ele traz para nós, o que ele diz, nós podemos perceber a sonoridade que ele tem também, né, para fazer um efeito aí, essa sonoridade se encaixa, né, ali no texto e ajuda faz com que nós possamos entender melhor o que o poema diz, certo? Então vamos lá. Alma minha gentil, que te partiste tão cedo dessa vida descontente, repousa lá no céu eternamente, e viva eu cá na terra sempre triste. Se lá no assento etéreo onde subiste, memória dessa vida se consente,
Não te esqueça daquele amor ardente, que já nos olhos meus tão puro viste. E se vires que pode merecer-te alguma coisa a dor que me ficou, da mágoa sem remédio de perder-te, roga a Deus que teus anos encurtou, que tão cedo de cá me leve a ver-te, quão cedo de meus olhos te levou. Pessoal, lembra que quando colocamos essa atividade, o primeiro estrofe do poema para vocês lá na atividade, nós comentamos o contexto dele? Camões fazia várias viagens, por Portugal. E numa dessas viagens, conheceu uma moça, por quem se apaixonou. E esse navio que eles estavam naufragou. A moça não sobreviveu. E Camões, conseguiu se salvar e salvar também a obra Os Lusíadas, que quase ficou perdida nesse naufrágio. Bem, então nesse caso, vamos lá. Quando a gente ouve o poema, a primeira coisa que a gente pensa é: que ele está falando? Que linguagem é essa? Bem, era a linguagem da época, 1500. Tem um tempo aí. Nós vimos que a língua se modificou bastante, mas o poema, é bastante compreensível. Pensando então, nesse assunto do poema, que ele faz uma homenagem, para essa moça, falando desse amor que ele tinha por ela, já que nós já entendemos aí o que é que ele quis com esse poema, vamos entender a estrutura desse soneto então. Vejam só. Quando falamos soneto, nós temos que pensar que ele surgiu, por criação de um autor italiano. Então, soneto vem, do italiano e quer dizer pequeno som. É um poema curto, realmente, não é verdade? Geralmente, os poetas escolhem o soneto quando vão escrever poemas líricos, quando querem falar de sentimentos. É uma forma queridinha dos autores, vamos assim dizer, E pensando nessa estrutura, ele tem forma fixa. Lá em 1500, ele tinha essa forma. E na atualidade também. Olha que interessante. Ele tem 14 versos no total. Estão lembrados? Os versos são cada linha do poema, lembra? Bem, os sonetos são diversos, mas na nossa aula de hoje, nós vamos falar do soneto petrarquiano e vamos falar do soneto shakespeariano. Bem, quando falamos então do soneto petrarquiano, nós estamos falando do criador do soneto, dessa forma. Na verdade, atribui-se a esse escritor, porque é bastante antigo. Vejam só, é de 1304, Esse autor, ele viveu entre 1304 a 1374. É muito antigo. E olha só, ainda assim, a forma, a estrutura do soneto é a mesma. Então, nesse ponto, é uma forma, é um tipo de escrita que prevaleceu, ao longo dos anos. E são muitos anos, não é verdade? Bem, esse soneto, ele é o mais aceito no mundo inteiro. Por isso, nós chamamos de clássico. Nós não dizemos que clássico é uma coisa que é apreciada pela maioria? Bastante valorizada, Então, essa é a forma clássica. Quando você ouvir isso, um soneto clássico, quer dizer que está se referindo ao soneto criado por Petrarca. Bem, como é a estrutura que ele criou? 2 quartetos e 2 tercetos. O que é isso? Quer dizer que tem 2 estrofes de 4 versos e 2 estrofes com 3 versos cada, certo? Bem, e aí temos um esquema de rima todo legal aqui que nós vamos conversar sobre ele daqui a pouquinho. Mas aí, lembra que eu falei com vocês que Camões era de 1500, por aí? Nessa época, Camões escrevia sonetos clássicos. Mas lá na Inglaterra, um outro moço, um outro escritor chamado William Shakespeare, começou a fazer uma forma diferente de soneto. Aí, o soneto criado por Shakespeare foi chamado de soneto inglês, ou soneto shakespeariano. Mas como essa palavra é um pouco dificinha de dizer, vamos chamar então de soneto inglês. Você pode escolher a que você preferir. Bem, qual que era a diferença então do soneto inglês para o soneto clássico? Como o soneto clássico ele é muito aceito,
é difícil a pessoa querer inovar em uma coisa que é considerada clássica. Shakespeare, então, colocou 3 quartetos, eram apenas 2. Ele coloca, então, 3 quartetos. Mas lembra do número de versos, que são 14? Ele manteve isso. E, então, ele colocou um dístico. O que é dístico? É a estrofe que tem 2 versos, certo? A estrofe que tem 2 versos chama-se dístico. Aqui tem 3, terceto, e aqui tem 4, quarteto, certo? Agora vamos falar das rimas. Bem, quanto às rimas, os 2 tipos de soneto são bem parecidos, lá nos quartetos. Nos quartetos, nós dizemos que as rimas podem ser emparelhadas. Quando isso acontece? Quando o final do primeiro verso tem rima idêntica à do segundo. A do terceiro tem rima idêntica à do quarto verso. Então, ficaria A, B, B. Por que A? Ah, deram o nome de A. Poderia ser um número, mas eu acho que com letras fica melhor. Bem, as rimas podem ser alternadas. Isso quer dizer que no primeiro verso tem um tipo de rima, no segundo verso outro. E isso se repete no terceiro e no quarto verso, A, B. E as rimas podem ser opostas. A rima A pode aparecer no primeiro e no último verso do quarteto, e os 2 versos do meio ficam com rima B. Pareceu complicado? Não é não, a gente já vai ver num exemplo. E então, lá no terceto, já que não são 4 versos, isso é possível de acontecer? Não é possível não. Lá nos tercetos, é essencial que as rimas sejam outras. Então, as rimas que foram usadas aqui nos quartetos, elas vão ser deixadas e agora vão ser usadas novas rimas, certo? E observem, pessoal, que eu coloquei uma coisa aqui embaixo, ó, verso livre. O que isso quer dizer? Quer dizer que é livre mesmo, livre desse esquema de rimas. Atualmente, os sonetos, que ainda é escrita, hein, gente? O soneto ainda é uma forma querida pelos poetas. O verso é livre, quer dizer que o autor, ele não escolhe esse esquema de rimas aqui, certo? Vamos ver como é que isso funciona na prática agora. Vamos lá? O mesmo soneto de Camões, que já apreciamos, né, nessa aula. Vamos verificar onde tem os quartetos? Observem só. 4 versos aqui formam uma estrofe. Por ter 4 versos, chama-se quarteto. Aqui também, 2. E de cá, temos os tercetos. Observem, 3 versos, 3 versos. Um grupo, outro grupo, certo? Bom, e agora vamos pensar nas rimas? As rimas, então, são as terminações dos versos, os sons que nós podemos ouvir lá no final do verso. Vamos observar? Alma minha gentil, que te partiste. Este é o que nós ouvimos por último, nesse verso aqui, certo? Nós vamos chamar essa rima de A. E onde mais tiver esse som, nós vamos chamar de A, ok? Então, observe que tem mais 4, são ao todo, né, 4 rimas. Vamos observar a segunda rima? Ente. Então, vamos chamá-la de B. Olha só onde apareceu. Certo? Tem mais dessas rimas? Não tem. São só essas aqui neste poema, né? E agora, vamos para os tercetos. Lembra que eu comentei que as rimas que são usadas nos quartetos não se repetem nos tercetos? Vamos ver como fica? Se já usamos a letra A para um tipo de rima, a letra B para outro tipo de rima, vamos usar a letra C para a próxima rima que aparecer. Então, olha como ficou. Erte. Temos essa rima nesses versos aqui. E tem outra rima que nós não demos nome ainda, que vamos chamar de rima D. Certo? Vamos pensar então em como ficou o esquema de rima desse soneto? A, B, B, A, B, B, A, C, D, C, D, C, D. Certo? Que tipo de rima então é esse aqui?
Observem que a rima A está no lado oposto ao outro. Então, dizemos que nos quartetos, as rimas são do tipo opostas, certo? E nos tercetos? Não tem um nome específico, a gente só vai dizer que é CDC e DCD, ok? Viu que é tranquilo? Registrando, então, isso que nós conversamos aqui sobre as rimas e a estrutura do soneto, que acabamos de analisar, como ele não tem um nome específico, eu registrei aqui o primeiro verso que aparece no poema. Alma minha gentil, que te partiste, ok? O tipo de poema, então, ele conta a história de um herói, de um povo, de deuses da mitologia grega? Não, isso é assunto da epopeia. E aqui, então, nós temos a presença do sentimento. Então, temos um poema lírico. E a estrofação? Uau, que nome estranho! É porque se refere à estrofe, ok? Então, vejam, temos 4 estrofes. 2 são de 4 versos, então temos aqui quartetos, e 2 são de 3 versos, que são os tercetos. Como ficaram, então, as rimas? AB, BA e AB, BA. Nos tercetos. E que tipo de soneto, então, que é esse? É o soneto clássico, né? Também chamado de petrarquiano. Agora, então, nós vamos fazer juntos. Claro, né, que eu já sei que você já pegou o seu material para anotação. Nós vamos fazer juntos, então, um exercício agora com outro soneto, do autor Mário Quintana. E o nome desse soneto é Canção da Primavera. Olha só, eu trouxe o livro aqui para vocês, né? Esse é um soneto que está presente nesse livro aqui do Mário Quintana. Ele é um poeta muito mais próximo de nós, né, do que Camões em relação ao tempo. Dizemos até que é contemporâneo. Então, vamos lá. Nós vamos ficar atentos, atenção, tá? Ao tipo de poema, se ele é lírico ou épico, na estrofação, como a gente já sabe que é um soneto, já tem ali uma forma que já sabemos que é fixa, né? Pode haver alterações, mas vamos ver. Ao esquema de rimas, então. Vamos apreciar? Canção da Primavera. Primavera cruza o rio, cruza o sonho que tu sonhas. Na cidade adormecida, primavera vem chegando. Catavento enlouqueceu, ficou girando, girando. Em torno do catavento, dancemos todos em bando. Dancemos todos, dancemos, amadas, mortos, amigos, dancemos todos até não mais saber-se o motivo. Até que as paineiras tenham por sobre os muros florido. Pessoal, vocês perceberam a diferença na linguagem? Ah, muito bem! Lá naquele poema anterior, parecia até que eu tinha escrito uma palavra assim, com a letra errada, mas não, realmente era a forma que se escrevia naquela época, tá? Então aqui, eu também deixei a forma que está lá na publicação. Nós percebemos que a linguagem é muito mais leve, vamos assim dizer, do que a de Camões, porque é mais próximo de nós, né? É um poema de alguns anos atrás, né? Algumas décadas atrás, na verdade. Então, o título do soneto, né? Canção da Primavera. Então, já fala de flores, de um tempo bom, né? Que associamos sempre a primavera a coisas boas, alegres, não é verdade? Então, vejam só. Na primeira estrofe, então, ele fala da cidade que está adormecida, mas que a primavera está chegando. Na segunda estrofe, ele fala, então, que o catavento acelerou, como se ele estivesse sentindo aí a chegada da primavera, né? Os ventos da primavera. Lá na terceira estrofe, ele vai convidar as pessoas, então, a celebrar, né, a chegada da primavera. E celebrar até quando? Até quando as paineiras florirem mesmo, que é a última estrofe, então. O sentido é bem diferente, não é verdade? Enquanto Camões homenageava a pessoa amada, né, que se foi, aqui nós temos um poeta celebrando a chegada de um tempo bom. Olha que interessante. O poema fala de herói, de sentimento. Que tipo de poema é esse, então? Muito bem. Vamos entender a estrutura? Bom, aqui nós temos 3 quartetos, certo? Ok.
E a última estrofe só tem 2 versos. Então, é uma estrofe, né? É um dístico, vamos assim dizer. Estão registrando aí? Ok. Vamos às rimas? A primeira rima que aparece num poema, nós sempre chamamos de rima A, certo? Io. E a próxima? Onhas, onhás ou as. Chamamos de B. E a próxima? Ida. Eita, tá diferente, não tá? Calma, continua nesse ritmo. Primavera vem chegando, ando. Opa, olha só. Então, já que tem essas aqui, eu volto nessa, ó. Eu. E agora? Vamos continuar, calma aí. Catavento. Rima F, olha só. E agora ainda tem essas outras estrofes aqui, vamos lá. Dancemos, amigos, até, motivo, tenham, florido. Como é que nós vamos então classificar isso daqui? Está de acordo com aquele esqueminha de rimas alternadas, opostas? Não está. Quando isso aqui acontece, nós falamos que é o verso livre. Muito bem. Vamos então registrar a nossa resposta? Bom, aqui temos a resposta do primeiro soneto, da nossa análise, né? Estrutural. E agora vamos para a análise estrutural aqui do soneto Canção da Primavera. Lembra que eu falei do título? O do Mário Quintana tem o título, Canção da Primavera. Qual que é o assunto desse poema? Sentimentos. Então ele é lírico, muito bem. Quantas estrofes? Como é que ele organizou? Certo. 3 quartetos e 1 dístico. Muito bem. E as rimas? Tinham como classificar assim como essas? Não tínhamos, não. Então dizemos que o verso é livre. E o soneto, então, por ter esta estrutura aqui, ele é chamado de soneto inglês, soneto shakespeariano, certo? Viram como é interessante? Já parou para pensar que o poeta pensa em cada detalhe de cada verso para fazer com que tudo ali tenha sentido, o que ele quer dizer e a sonoridade que ele deseja, o ritmo também? É muito interessante, eu aprecio muito os poemas. Como nós entendemos o que o tempo, né, afetou, alterou ou preservou, né, na escrita em versos, nós vimos que o soneto, então, manteve-se firme ao longo de séculos. Nós vamos entender o que acontece na prosa. Vamos lá? Então, já que vimos os tempos humanos em verso, vamos entender agora em prosa. Quando nós falamos em prosa, nós temos uma linguagem mais fluida. Nós não temos aquela quebra no final do verso sempre, né? Nós temos um texto que vai e volta na linha, vai e volta nessa linha. Nós temos o parágrafo. Nós temos uma fala bem maior e aí damos uma pausa. Não é assim que acontece quando lemos um texto em prosa? Bem, e como nós falamos para vocês que lá em Portugal estava acontecendo o período de navegação, né, de exploração de outros continentes, aqui no Brasil estava acontecendo o processo de colonização. Lembra que nós comentamos? Então aqui no Brasil, o que estava sendo escrito nessa época? Não eram poemas, não. Eram crônicas. Bem, mas não é essa crônica aí que você está lembrando. Vamos entender. Aqui no Brasil, no século XVI, havia a chamada crônica histórica, que quer dizer, né, que são registros históricos, nem sempre na estrutura da crônica. Vamos lá. Um texto muito famoso, muito conhecido por todos, é a Carta de Caminha. Ele escreveu essa carta quando chegou ao Brasil para descrever a terra para o rei de Portugal. Então ele contou que aqui havia vários indígenas, que a terra era praia de ponta a ponta. Claro, né, gente, ele nem tinha ideia de como que era o Brasil
né, dentro, né, o interior do país. Mas o que ele pôde perceber, ele registrou nessa carta, certo? Uma carta, certo? Lembra que eu comentei com vocês das navegações? Várias viagens foram feitas para cá e daqui do Brasil para Portugal também, principalmente por causa, né, da exploração do pau-brasil. E aí havia os diários de navegação. Os navegantes registravam a rota que eles faziam, os perigos, né, onde tinham piratas, que era comum nessa época que eles registravam para fazer uma rota para fugir desses perigos, por exemplo, ou tentando encontrar uma rota mais segura e mais curta, certo? Esses diários de navegação, eles eram muito importantes e ficavam registrados ali como registro histórico mesmo, né, um documento. Os diários de navegação. Então, veja só, falamos de carta e diário, mas não um diário íntimo, né, um diário da profissão ali de quem navega. E aí, como a terra foi sendo colonizada, vieram pessoas para cá e começaram a fazer a distribuição das terras, os registros que eram feitos aqui no Brasil também eram relacionados aos tratados. Então, vamos fazer um acordo que a minha terra termina aqui e a sua começa a partir daqui até o rio, por exemplo. Então, isso estava documentado por meio dos tratados. Eram diversos, tá? Eu só um exemplo aqui, o que eu dei. E com o passar do tempo, né, vieram para cá também os jesuítas na intenção de catequizar os povos indígenas, certo? Isso também é um fato bastante conhecido, né, por todos nós que estamos sempre estudando a história, a literatura e a língua portuguesa. Nesse período, os jesuítas, então, eles escreviam cartas, né, para contar para o rei de Portugal, para a igreja que ficava em Portugal, como estava o andamento das coisas aqui. E nesses registros todos estavam descrição da terra, descrição dos costumes, do dia a dia das pessoas aqui do Brasil colônia. Então, todos esses documentos aqui, que buscavam retratar o cotidiano das pessoas, foram reunidos, claro que muitos anos depois, né? Então, pessoal, olha que interessante. Claro que depois, né, de muito tempo, todos esses documentos foram coletados, organizados em um livro. Claro que mais de um, né? Eu trouxe aqui o que eu tenho. E aí, então, olha o título desse livro. Cronistas do Descobrimento. Cronistas? Quando a gente fala de crônica, a gente fala do dia a dia e do cotidiano, certo? Mas por que, então, esses diversos tipos de textos foram chamados de crônica? Lembra que eu comentei com vocês que a crônica retrata o cotidiano? Então, por muito tempo, né, por séculos aqui no Brasil, o que podíamos ter, né, para verificar o dia a dia das pessoas aqui, como elas conviviam, eram esses documentos aqui. Por isso é que se chamam crônicas, ok? Olha aqui o nosso livro, Cronistas do Descobrimento. Observem a capa, né? Temos ao fundo uma nau, né, um barco português. Aqui um representante dos povos indígenas e um representante dos povos portugueses. Então, pessoal, a crônica, então, é por meio dela que nós percebemos como é que o tempo age na vida das pessoas e como é o cotidiano das pessoas retratado na prosa. A crônica, então, surgiu há muito tempo. É de origem grega e veio da palavra Cronos, aquele deus da mitologia grega. E ela retrata fatos do dia a dia, certo? E a linguagem é sempre objetiva em casos de crônicas históricas, como essas que nós comentamos agora, né? E pode ser subjetiva quando nós formos falar de crônica literária. O narrador, então, pode ser de primeira pessoa, quando ele relata uma coisa que ele está vivenciando, ou de terceira pessoa, quando relata fatos que outras pessoas viveram. Certinho? Nas nossas próximas aulas, nós vamos entender bastante sobre crônica. Vocês vão gostar. Nessa aula de hoje, vimos que o poema lírico é voltado para o sentimento. E a forma mais querida pelos autores para esta finalidade é o soneto petrarquiano, construído por volta de 1300,
muito bem utilizado por Camões em 1500 e que permanece na atualidade, com pequenas mudanças, né, que refletem o nosso modo de pensar na atualidade. Em nossas próximas aulas, vamos aprofundar os estudos sobre a crônica, que, como vimos no Brasil, teve início lá no período da colonização, como a crônica histórica, mas que, ao passar dos anos, retrata a sociedade e o tempo, o homem e o seu cotidiano urbano de maneira literária ou não literária. Por falar em cotidiano, tudo certo quanto à realização das atividades? Espero que sim. Obrigada pela companhia de vocês e até a próxima, pessoal. Tchau!